toco aqui e acústica. E aí o que eu fiz? Eu peguei que seria normalmente duas listas, eu fiz uma. Eu tinha que ter chegado realmente mais cedo para a gente poder render. Eles combinaram a aula até 10h30 ou 11? Beleza, melhor ainda. Então vamos lá. Conceitos fundamentais. O som é uma onda de pressão mecânica, longitudinal e tridimensional. Se propaga em um meio material elástico. Esse meio material elástico pode ser sólido, líquido ou gasoso. Dessa forma, o som não se propaga no vácuo. O que tem de diferente aqui do que eu já tinha falado para vocês é dizer que o som é uma onda de pressão, é uma onda que pressiona, né? O sistema auditivo humano capta em média ondas sonoras, som audível, cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 Hz e 20.000 Hz, então 20 kHz, né? Ondas sonoras com frequências inferiores a 20 Hz são classificadas como infrassons. Ondas sonoras com frequências superiores a 20.000 Hz classificadas como ultrassom. Aí tinham 6 questões aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logicamente vocês não ficaram de bobeira, né? E leram essas questões. Vamos lá. 1, 2, 3. 1. Ondas sonoras não podem propagar-se no vácuo. Beleza. Por quê? Porque é longe de tudo. Ótimo. Se o ouvido humano capta sons de frequência entre 20 e 20.000 Hz, a razão entre os comprimentos de onda do som de menor frequência e do som de maior frequência no mesmo meio será... Vamos ver. Primeiro, a velocidade vai ser igual à velocidade em 2. Né? Vamos dizer assim, a velocidade quando eu tenho 20 Hz é igual à velocidade quando eu tenho 20 kHz. Beleza? Velocidade vem na B ferida. Na B ferida. Só que aqui eu tenho a maior frequência e aqui eu tenho a menor frequência. 20 kHz, 20 Hz. Quem tem a maior frequência tem o menor comprimento de onda. Quem tem a menor frequência tem o maior. E aqui tem que tomar cuidado, tem várias perguntas iguaizinhas a essa na banca lá. Só que aqui, olha a sacanagem que ele fez. Ele quer a razão entre os comprimentos de onda do som de menor frequência. Então ele quer o comprimento de onda do som que tem menor frequência, que é o maior comprimento, pelo comprimento de onda do som que tem maior frequência. Então, ao fazer isso, você tem que ter essa noção. 20 kHz, 20 Hz. Cortou, 10 a terceira. Tem uma igualzinha a essa que é 10 elevado a menos 3. Mas é por quê? Porque é a razão entre o comprimento menor e o comprimento maior. Então tem que tomar cuidado aqui com o enunciado, porque o enunciado é que está pegando. Tá? Ele quer a razão entre o comprimento de onda da menor frequência e o comprimento de onda da maior frequência. O comprimento da maior frequência é o menor, o comprimento é menor é o maior. Então ele quer trabalhar com essa confusão aqui na sua cabeça na hora da prova lá. Foi? 3. Uma das evidências que ondas sonoras são longitudinais é que elas não sofrem polarização. Somente que tipo de onda sofrem polarização? Transversal. Ondas transversais. Beleza? Essas ondas transversais podem ser mecânicas, mas também podem ser eletromagnéticas. Né? 4. As ondas sonoras são ondas longitudinais. 5. O aparelho auditivo humano, considerado no seu conjunto uma caixa preta, detecta sinais sonoros no ar e os transmite ao cérebro. Nesse caso, pode-se dizer que as grandezas envolvidas nesse fenômeno são respectivamente quem? Eu botei A, mas... A variação de pressão, porque o som é uma onda de pressão, tá? Impulsos elétricos no teu cérebro. C, ou 6. Um som que oscila com 2.000 vibrações, a gente escuta entre 20 e 20.000. Se você está com 2.000 vibrações... audível. É audível, né? 20 e 20.000. Ele vai ser audível.
Ele, para ser infrassom, tinha que ser abaixo de 20. Para ser ultrassom, tinha que ser acima de 20 mil. 2 mil. Está aqui no meio. Então, é um som audível. Não entendi. Mostra aí. Beleza? Velocidade do som. Velocidade do som, considerando a temperatura do sistema a 20 graus Celsius, o som propaga-se no ferro sólido a 5.100 metros por segundo. Na água líquida, a 1.450 metros por segundo. E no ar, a 343 metros por segundo. Analisando o parágrafo acima, constatamos que, de maneira geral, a velocidade de propagação do som em ordem decrescente será a velocidade maior nos sólidos, depois nos líquidos, e dos líquidos maior do que nos gasosos. Tudo bem? A maior velocidade no sólido é no ferro? Não. Não. Sei. Só deu um porque exemplo ali. É só um exemplo. Tá? Porque aí depende da estrutura do material. Eu não saberia dizer o que é que tem a maior velocidade no sólido. Quem conduz sólido, que meio material sólido conduz melhor a velocidade. Tá? Como o som se propaga através de moléculas, sua velocidade depende do meio de propagação, havendo influência da temperatura que este se apresenta. Assim, quando fornecida a velocidade de propagação sonora em determinado meio, deveremos fornecer também a temperatura. No meio gasoso, teremos uma particularidade importante. A propagação é mais rápida quanto maior for a temperatura do meio. Dessa forma, as moléculas vibram mais intensamente, o que facilita a propagação sonora. Atenção, a velocidade do som no meio gasoso, considerando gases perfeitos, aumenta com o aumento da temperatura, como formulado pela equação de Laplace. Então, ó, que equação é essa aí? V é igual a raiz de K tudo. Só que esse T aqui é a temperatura o quê? Kelvin. Absoluta. Então tem que ser em Kelvin. O que está dizendo aqui? No meio gasoso, porque essa velocidade aqui é para o gasoso. No meio gasoso, quanto maior a temperatura, maior a velocidade do som. Então, vou fazer uma pergunta. Onde é que é a maior fria pedir por socorro? Na Antártida ou no deserto do Saara ao meio-dia? Na Antártida. Na Antártida, porque a velocidade lá é menor, a velocidade do som é menor do que na Antártida. Se gritar na Antártida, a velocidade que o som vai se propagar vai ser menor do que se você gritar no deserto do Saara ao meio-dia. Tudo bem? Beleza? Como é que isso vai ser a temperatura, Gabriel? Desculpa. A temperatura ela vai ser menor o quê? Quanto maior a temperatura, mais rápido é a propagação do som. Para pra pensar assim, às vezes você solta um peido daquele gelado, você... peido gelado, né? Ninguém sabe, né? Aí quando ele sai quente, é esse que se propaga rapidinho, né? Esse que, e é em gás ideal, esse é o ideal, né? Quando ele se propaga rapidinho. Então, maior a temperatura, maior a propagação do som do gás. Tudo bem? Maior a propagação do som do gás, não do gás do som. Tudo bem? Foi? Aí eu tenho questões 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7. A gente pode avançar. 7. Então, como eu tinha dito, a 7 e a 9 são duas questões muito importantes para a gente entender. A velocidade de propagação das ondas sonoras depende do timbre? Não. Então, o que é o timbre? Timbre, a gente vai ver daqui a pouquinho, é o que vai fazer a diferença entre as vozes. Quando você atende o telefone e você reconhece quem está falando, é porque você reconheceu o timbre. Tá? Então, eu tenho um timbre de voz característico. Lohane tem um timbre de voz característico. Tudo bem? Cada um tem um timbre de voz característico. Tá? Então, isso é o que vai fazer a diferença. Então, você acha que a velocidade de propagação das ondas sonoras depende de quem está falando? Não. Não. Então, não é a letra A, porque ela não depende de quem está falando. Independe da altura. Também não, porque a altura tem a ver com frequência. Independe da altura. Então, a velocidade, o que é a altura? A altura a gente vai ver algo que está relacionado com frequência. Ela não depende da altura. Se eu ficar falando com essa frequência aqui, se eu ficar falando com essa frequência, Se eu ficar falando com essa, mudou a velocidade? Não. Então ela Eu marquei. independe da altura, porque ela independe da frequência. Mas vamos ver, estamos em dúvida ainda. Vamos voltar. Letra C. Independe do meio? Não, depende. Ela depende do meio. Mudou o meio, a gente acabou de ver, vai mudar a velocidade. Depende da frequência? Aí
Ó, Se eu ficar falando assim, muda a velocidade? Não. Não. Então não depende da frequência. Não depende do meio. Só pode ser o quê? Bom. Independe da altura. Bota esse independe escrito assim. Não depende da altura. Não depende da altura significa não depende da frequência. A resposta certa é a letra I. Entenderam? 8. Então foge do caso do veio lamber ferida, né? Vem lamber ferida, se eu mexo na frequência, eu mexo no comprimento. A velocidade só depende do meio. Continua valendo vem lamber ferida. Tá? Você está se deixando levar pela mudança. Tudo bem? 8. Duas ondas sonoras propagam-se simultaneamente no mesmo meio. Se estão no mesmo meio, o que elas têm? Velocidade igual. Mesma velocidade de propagação. Né? Letra C. Propagação das ondas em um mesmo meio. Letra A. Depende do timbre? Não. Porque é igualzinho a letra B, né? Se eu falar, a velocidade vai depender de quem está falando? Não. Então não é a letra A. B. Independe da intensidade. Sim. Depende. O que é intensidade? Intensidade tem a ver com o volume. Então, se a velocidade do som é 340, por causa do meio, é um berro assim, a velocidade do som é quanto? 340. A velocidade é a mesma. A diferença entre eu ter falado baixo e eu ter gritado é que na primeira eu carreguei pouca energia, na segunda eu carreguei muita energia. A energia de uma onda está relacionada com a intensidade, mas isso nada tem a ver com a velocidade. As duas chegaram com a mesma velocidade, só que uma com pouca energia e outra com muita energia. Entenderam? Então, independe da intensidade? Independe. Não depende da intensidade. Se eu falo baixo, eu só falo alto, né? Com volume baixo, com volume alto, e a gente vai ver que falar alto significa som forte, falar baixo significa som fraco, uma ou outra, isso significa que a velocidade não depende disso. Então, eu acho que é a letra B. Vamos ver as outras. Independe da temperatura? Não, depende. Depende. A gente acabou de ver que no gás, inclusive, quanto maior a temperatura, maior a velocidade. E a letra D não depende das características deste meio, né? Depende das características desse meio. Então a resposta da número 9 é a letra B. Esse lance da temperatura só aplica a gases? Não, é líquido. Mas nos gases é que você percebe bem isso aí. Melhor. Tá? Nos gases você vai ter muita movimentação, as moléculas são muito soltas. Mais solto. Tá? 10. Com relação à velocidade de propagação do som, podemos afirmar que, de uma maneira geral, é Maior nos sólidos do que nos... maior nos sólidos que nos líquidos, né? Bem, letra D. 11. Assinale a alternativa correta. Ondas sonoras podem se propagar no vácuo? Não. Por que não? Porque eles são longitudinais. A faixa de frequência audível vai de 20 a 20 mil Hz? Não. 20 kHz é 20 MHz? Não. Não. É 20 a 20 mil, né? A gente viu aqui, ó. 20 a 20 mil. Ou então 20 Hz a 20 kHz, né? Porque eles Então, geralmente 20 a 20 eles trabalham com kHz. isso para confundir, né? A gente vai ver que isso significa também 17 metros até 17 milímetros. Eu até já comentei isso com você, também vai estar escrito. Tá? As ondas eletromagnéticas não podem se propagar no vácuo? Pode. Podem, são as únicas ondas que podem se propagar no vácuo, né? Então a única que não se propaga é a mecânica. A liga mecânica, porque precisa de um meio material. E esse meio material tem que ser elástico. D. A velocidade de propagação do som na água é maior do que no ar. Sim. Feito, né? Foi? 12. Como é que a gente faz a 12? Vem lamber ferida. Aqui na 12 tem um erro, tá? Tem um erro que foi um erro que eu percebi ontem dando aula e na hora que eu estava mudando a formatação aqui, eu percebi também em alguns momentos, isto aqui, o computador entendeu que era guia. Eu falei, que guia, cara? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, está faltando quilo. É 860 kHz. Ok?
ok? Consertem aí, por favor. Não é 860 Hz, é 860 kHz. Vezes o comprimento vezes a velocidade. Quanto é que é a velocidade? 340. Errou. Essa eu botei de propósito. Pô. A velocidade é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Porque isso não é uma onda sonora. A onda de rádio é uma onda eletromagnética. Eu botei de sacanagem mesmo, porque todo mundo acha que onda sonora é onda de rádio. E eu falei isso para vocês 20 vezes. Então, como é uma onda de rádio, é uma onda eletromagnética. Tem que usar 3 vezes 10 a 8 e não 340. Perfeito? Cortei aqui, ó, segundo com hertz. Aí vai ficar 3 vezes 10 a quinta vezes 10 a terceira metros é igual a lambda vezes 860 vezes 10 a terceira. Corta 10 a terceira por 10 a terceira. Sobrou isso aí. Veja se o que eu vou fazer aqui agora vai ficar É muito louco. muito louco. Ele quer a resposta em metros. Então já está em metros. Não está em metros? Já. Olha o que eu vou fazer. 1, 2, 3, vezes 10 ao quadrado, metros, sobre 860. Isso é o comprimento de onda. Até agora nada demais, né? Não. Em vez de escrever 3 vezes 10 a quinta, fiz isso aí. E aí, eu daqui obtenho a resposta certa. Não obtenho? É só pegar 3.000 e dividir por 860. Mas eu posso fazer uma aproximação rapidinha. Posso escrever assim, ó. 3.000 dividido por 900. Então isso vai ser aproximadamente. Vezes 10 ao quadrado, metros. Isso vai ser aproximadamente o comprimento de onda. Se eu fizer essa conta, 30 por 9, 10 sobre 3. Eu vou ficar 10 dividido por 3 vezes 100 metros. 10 dividido por 3, 3,3. Então isso aqui vai dar aproximadamente 330. E eu sei que essa não é a resposta, porque a resposta certa, mas fazer a conta é próxima a 348 metros. Entenderam? Eu quero fazer a conta picuinha. Faça, meu. Não tem problema. A prova é sua. Tá? Eu já passei, eu não tenho que fazer nada disso. Foi pesado agora. Não é pesado, não. É real. Aqui, cara, tá E desprezando. não foi na primeira, não foi na segunda. Tiazinha! Você lembra da tiazinha aqui? Vocês se lembram de quem é a tiazinha? Tiazinha era uma personagem que tinha num programa do Luciano Huck, H, quando ele era da Bandeirante. E aí a tiazinha, ela se vestia com roupa de couro e fazia o quê? Depilação. Mentira, que era o Luciano Huck. Era do Luciano Huck, H do Luciano Huck. Ela, a feiticeira. Hoje não pode nem falar isso, porque a feiticeira hoje é a esposa do Vilton Belfort. Não, né? é a grande amigo. Grande amigo. feiticeira. Não vou fazer nenhum comentário sobre a feiticeira, até porque ele é forte pra caralho e é melhor de ficar quieto. Então, voltando, vamos falar só sobre a tiazinha. A tiazinha, ela vestia uma roupinha de couro e ficava depilando. E ela encontrava, a produção do Luciano Huck encontrava pessoas na rua e levava, né, quer participar do programa? Quanto mais peludo o cara fosse, melhor. E o que ela fazia? Ela depilava, mas não era depilação. Ela pegava assim, tu dei o peito do cabelo, pegava aqui assim e depilava e ficava aquele quadrado, perto da perna, ficava aquele quadrado, né? Ou tu depilava tudo, tu ficava com aquele buraco. Porra, um soldado lá do parque não foi fazer parte do programa do Luciano Huck, isso tem um tempão. E aí ele ficava andando, todo malhadinho, era uma vaca malhada. Mas ganhou o dinheiro dele lá, sem problema, né? Não vamos esquentar a cabeça. E ela fazia esse personagem. Quando ela começou a ficar famosa com esse negócio da tara, né? Roupa de couro, chicotinho, ela foi pra Playboy. E aí eu tinha essas duas revistas, e a primeira foto dela da Playboy, a gente percebia que ela tinha uma pequena amplitude. Ela tinha uma pequena amplitude. Aí ela começou a ficar famosa e aumentou a sua amplitude. Beleza? Mas não foi só a tiazinha que fez isso, não. Tanto a tiazinha quanto a Carla Pérez, lembra da Carla Pérez? Né? Que participava do conjunto El Chan, que agora ressuscitou por causa do
sabe de nada, inocente, né? Que é aquele maluco do Tchan. E quando é que eles ficaram famosos? Quando inventaram a porra de uma música na boquinha da garrafa. Então botavam uma garrafa e a figura ficava dançando. Muita gente se machucou com essa porra. Porque eu ia fazer essa porra normal. Não, ia fazer bêbado. Né? Calma, ninguém. Cadê a garrafa? Não foi, a garrafa foi meu, não foi, não é isso não. É que nem o bêbado ia tentar fazer essa porra. Caía. Ele caía por cima da garrafa, quebrava, cortava a bunda, saco, vagina, se fudia mesmo. Né? Muita gente, até Tudo que eu pensei. na época, né, a pessoa trazia assim a garrafa, quem quer? Skol, assim, delivery. A Carla Pérez também, quando ela começou, primeiro que ela fez uma revisão geral na caraça. Se você olhar a Carla Pérez antes e a Carla Pérez depois, ela fez uma plástica, tipo que a Anitta fez, né? A Anitta antes, a Anitta depois, fez uma plástica. A única que fez uma plástica não deu muito certo foi a Tati Quebra-Barraca. Ela fez um calchutário, mas pelo manual do guerreiro a gente está escrito igual que se arrependerás amanhã. Que feio, que Então, feio. Mantém. Então, o que a Carla Pérez fez? A Carla Pérez também aumentou a sua amplitude. Né? A tiazinha depois virou dançarina também. E, então, tanto a Carla Pérez quanto a tiazinha, elas dançavam, tá? A Carla Pérez muito mais por profissão, a tiazinha ficava ali, né? Só fazendo a coreografia. Tudo bem? Foi? Carol, o que é mais importante que você acha que um homem vê em uma mulher? Peito. A cabeça. O que faz a diferença para um homem Não, mas é a cabeça. Não, é sério. O que faz a diferença para um homem é a cabeça. A tiazinha e a Carla Pérez, daqui para baixo, irmão, é tudo igual. Nenhum homem que entrou aqui percebeu se você estava usando esmalte ou não, se você estava usando batom ou não. Agora vocês perceberam. A mulher, uma fica vendo a outra. Ih, repetiu a roupa. Elas ficam assim, tu repetir a roupa, tá na merda. Elas ficam lá. É de idade. Ele já usou essa roupa na semana passada. Mas que pode estar usando de novo? Elas ficam marcando durinho. Que elas reparam. Pra gente, a gente só se preocupa com o quê? Com a cabeça, né? Com o que a pessoa está pensando. Que tipo de, né? Filosofia ela tem. E daqui pra baixo, irmão. Agora falando sério. Daqui pra baixo é tudo igual. Mas tu pega uma figura que tem daqui pra cima perturbada. Pode ser gostosa pra cacete, mas se isso aqui é perturbado, tu não fica. A figura é chata, tu fica como ela é chata. Mulher bonita, mas é chata. Tu vai ficar com ela? Chata pra caralho, muito chata. Tu vai ficar com ela? Tu tá pensando todo dia, né? Toda hora, e aí, parou. Agora vamos conversar. É um pente ralo, tchau. Não, é o pente rala. Pente rala. Eu não tenho. Pente rala. Eu não sei o que é um pente. O pente não é que tu passa nos cabelos. Por que o nome é pente se tu passa nos cabelos? É uma pentada. A cabeça aqui é o timbre, né? Cabeça. Depois eu tenho a intensidade. Intensidade é o tronco. O que caracteriza a intensidade? Amplitude. A amplitude carrega o volume do som. Então o som pode ser fraco ou pode ser forte. Daí a expressão tem que ter peito para encarar a situação. Porque quem tem peito para encarar a situação tem grande amplitude, é forte. Som forte e som fraco. Aqui tem um erro enorme. Porque o cara confunde forte e fraco com alto e baixo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas então, quem que carrega a energia? A intensidade, né? O volume, a intensidade. Se eu estou fazendo barulho, eu aumentei a intensidade. Eu diminuí a intensidade. Eu não mexi na velocidade, eu não mexi na frequência da minha voz, eu só mexi na intensidade. Para a intensidade, ele vai ser fraco ou vai ser forte. Beleza? Depende da amplitude. Processos de interferência mexem na amplitude, então processo de interferência mexe na intensidade. A altura, ó, quem faz a diferença? Timbre. Intensidade, tiazinha, na intensidade. A altura vai ser da cintura para baixo. Vamos tentar criar um gancho de memória. O que a Carla Pérez e a tiazinha tem? Pode falar? Pode. No meio da perna que vibra muito.
que frequência tem a ver com número de repetições num certo tempo, tem a ver com vibração. O que a tiazinha e a Carla Pérez tem no meio da perna que vibra muito? Fica bem no meio, fica bem no meio. O que é? Você falou? Fala aí. O Joelho. No meio da perna eu tenho o joelho. Joelho de dançarina vibra muito, né? Só para deixar bem claro, joelho é com que letra? J, não é com G, né? Porque o pessoal às vezes pensa que joelho é com G. Não, joelho é com J. Né? Vibra muito o joelho, tá? O joelho. Então aqui eu tenho um intervalo de tempo. Igualzinho o Zacarias, né? Tempo final. Então aqui eu tenho um intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo aqui, essa onda, que eu posso chamar de onda A, e essa que eu vou chamar de onda B, a onda A, ela teve 1, 2, 3, 4 repetições. Ela se repetiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. 4 repetições. Já a onda B, ela se repetiu 1, 2. Então, quem tem mais repetições num mesmo intervalo de tempo tem maior frequência. Quem tem a maior frequência, a gente vai dizer que o som é alto. Se tem menor frequência, a gente vai falar que o som é baixo. Mas eu só posso falar que uma coisa é alta ou baixa se eu comparar. Entendeu? Então, por exemplo, Alan, qual a tua altura, mais ou menos? 1,84. 1,84. O Alan é baixo? Depende do referencial. Depende do referencial. Se ele for de uma tribo de pigmeus, ele é um gigante, né? Se ele for perto dos jogadores de basquete norte-americanos, ele é baixo. Ô Gabriel, quando você tem um som em casa, se você já reparou que na caixa de som fica meio que fazendo um movimento assim, e tem horas que é mais rápido, tem horas que é mais devagar, isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a produção da onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? É uma onda de pressão, então você empurra o ar e puxa o ar. Né? Faz uma força no ar e puxa o ar. A caixa de som ela fica produzindo ondas, produzindo variações. Então é eletromagnético, não tem a ver com o som. Não, olha só. A caixa de som mexendo, ela está empurrando o ar. Isso é uma onda mecânica. Quem vai fazer a caixa de som fazer isso é uma onda de corrente elétrica. Não vou nem dizer que é uma onda, é uma corrente elétrica que vai estar fazendo isso acontecer num eletroímã. O eletroímã repele, atrai. Tá? Na próxima aula que a gente for fazer, eu vou falar de força magnética, eu te explico isso aí com mais calma. Aí você vê certinho. Tá. Porque é bem interessante a teoria. Como é que isso é feito na prática? Pô, peraí, a teoria que eu aprendi é essa, deve ter muito mais coisa ali. Está muito Teletubbies a teoria que se aprende no ensino médio. Como é que uma caixa de som funciona através de corrente elétrica e eletroímã. Né? Só o fato de falar do som já é muito doido, que o som eu estou contraindo e sugando o ar com a minha corda vocal, ele está saindo da boca, está chegando até o teu ouvido, está penetrando o teu ouvido lá dentro, ele fica empurrando e puxando teu tímpano sendo empurrado e puxado, ele move 3 ossinhos que você tem dentro da orelha média, esses ossinhos mexem um caracol, e esse caracol, dentro do caracol tem um líquido, e dentro do caracol, aqui o caracol está cheio de líquido dentro dele, só que dentro dele você tem uns pelinhos. Quando esse pelinho balança, ele transforma esse balançar num impulso elétrico. Então esses pentelinhos dentro do teu ouvido, mexendo, eles se transformam em impulsos elétricos que o seu cérebro decodifica. Muito fumado, né? Grande Bob Marley. Grande Bob Marley. Beleza? Então até aí foi? Foi? Quais são as qualidades fisiológicas do som? Essa folha é minha? Quais são as qualidades fisiológicas do som? Vamos tentar entender, ó. Timbre, intensidade, altura. Timbre vai fazer a diferença, né? Isso entre dois sons que têm a mesma intensidade, a mesma altura. Quando dois sons têm a mesma intensidade, tem o mesmo volume. Quando tem a mesma altura, tem a mesma nota musical, a mesma frequência.
Uma nota musical corresponde a uma frequência. Dá um exemplo de timbre, galera, porque ficou muito vazio. Timbre é no caso. É um exemplo de timbre, Gabriel, porque ficou muito vazio. Deu. Eu falei a mesma coisa que você falou, só que as pessoas perceberam que quem falou foi eu e quem falou foi você. Quando você reconhece a voz de alguém, você reconhece porque a maneira como a pessoa tem de falar é diferente. Mas não necessariamente Nota- sempre vai ter a mesma altura e a mesma Não intensidade. necessariamente vai ter a mesma altura e a mesma intensidade. Por isso, nos problemas, a gente vai ver aqui, ele vai falar a nota dó, mesma frequência. A nota dó é a mesma frequência. Do violino e do piano são dados com a mesma intensidade. Espera aí, a nota dó, ele não vai falar frequência. Ele vai falar nota dó, então a mesma frequência, com a mesma intensidade. Como é que eu vou diferenciar o violino do piano? Timbre. Tudo bem? Vamos lá? Tiazinha? Timbre, intensidade e altura. Eu vou ler o texto aqui e a gente parte para fazer alguns exercícios. Timbre, qualidade que permite diferenciar dois sons de mesma altura e mesma intensidade, emitido por fontes distintas. A voz de uma pessoa tem um timbre próprio, porque a forma de onda sonora que a pessoa emite é determinada por características pessoais. É por esse motivo que podemos identificar uma pessoa pela sua voz. Intensidade ou volume, qualidade que depende da amplitude do som e permite classificá-lo como forte ou fraco. A intensidade de um som é tanto maior quanto maior a amplitude da onda sonora. Então, quando eu estiver falando em amplitude, o que eu tenho que lembrar na hora? Intensidade. Amplitude, eu tenho que falar de intensidade. É I, tá? A altura do som é a qualidade do som que permite classificá-lo como grave ou agudo. Esta qualidade depende da frequência da onda sonora. Um som de pequena frequência em relação ao outro é dito grave, baixo, e um som de grande frequência é classificado como agudo ou alto. Aqui nesse balãozinho tem algumas coisas que eu acrescentei aqui, mas eu fiz um scanner já tem algum tempo de um livro e tem um errinho aí. Então, primeiro a gente tem que saber o que é intensidade. Intensidade sonora é a potência pela área. Potência é dada em watts, área é dada em metro quadrado. Até aí não tem nenhum erro, não. Intensidade energética do som é a potência transportada pela área perpendicular à direção de propagação. Nível de intensidade sonora. Então, essa aqui é a intensidade. Muita gente confunde isso, inclusive quem faz prova. Isso é intensidade. Intensidade tem essa unidade. Tá? Agora, tem uma outra coisa chamada nível de intensidade. Nível de intensidade já é diferente. Ela é dada assim, N igual a 10, aí conserta aí, por favor, log de, no desenho aí tá, I0 sobre I. É o contrário, é I sobre I0. O I0 está aqui. Conserta aí para mim, por favor. Esse zero normalmente é dado para você e vale 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. E a unidade de índice é decibel. Ok? Professor, esse zero é o quê? Esse zero é o que? Inicial. Menor intensidade. Tá? Menor intensidade sonora que você capta. Se for menor que isso, ela existe, mas não para você, porque você não capta. Entendeu? É a mesma coisa a luz. Eu capto do vermelho até o violeta. Existe cor abaixo do vermelho? Existe, mas eu capto. Não, então quais são as cores que eu enxergo? Do vermelho ao violeta. Tá? Qual a intensidade mínima que eu escuto? Essa aqui. Baixou disso, eu não escuto mais. Tá? Até aqui foi? Isso não é fácil não, isso é difícil. Tem uma outra coisa aí que está falando de intervalo. Intervalo. A melhor maneira de você entender essa história de intervalo é o seguinte: se você tem uma frequência e você tem oitava acima, então a frequência de oitava acima vai ser 2 vezes a frequência. E se eu tenho oitava abaixo, a frequência de oitava abaixo vai ser a frequência dividido por 2.
Então, se eu tenho uma frequência de 100 Hz, quanto é que vale a frequência de oitava acima? 2 vezes 200 Hz. Se eu tenho uma frequência de 100 Hz, quanto é que vale a oitava abaixo? 50 Hz. É só isso mesmo. Tá? Beleza? Virem a página, por favor. Virem a página. Que horas são? 10, né? Vamos fazer aí de